Um drone de grau militar, equipado com radar 100 vezes mais poderoso do que qualquer coisa usada antes, acabou de sobrevoar uma montanha na Arábia Saudita. Os cientistas esperavam dados de superfície. O que obtiveram fez toda a equipe de pesquisa ficar em silêncio. O radar perfura 12 metros de rocha sólida e encontra linhas retas, câmaras geométricas perfeitas, paredes se encontrando em ângulos de 90 graus exatos. Uma rede enterrada, cobrindo o tamanho de um campo de futebol americano. Nada na natureza constrói isso. A erosão esculpe curvas. As mudanças tectônicas criam caos. O que aquele drone detectou é arquitetura deliberada, antiga, selada do mundo por mais de 3.000 anos. Se esses dados se confirmarem, não estamos olhando para uma curiosidade arqueológica. Podemos ter acabado de encontrar a prova de que o êxodo realmente aconteceu. Podemos ter encontrado o verdadeiro Monte Sinai. E o que está enterrado dentro dessas câmaras pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a história antiga. A montanha que nunca deveríamos ter encontrado. Por 3.000 anos, os estudiosos caçaram um único local. A montanha onde Moisés ficou face a face com Deus. O lugar onde o fogo caiu dos céus. Onde o solo tremeu com tanta violência que as pessoas tremiam de terror. E onde os 10 mandamentos foram gravados em pedra. Cada expedição falhou. Cada teoria entrou em colapso. Cada local proposto se revelou errado. A maioria das pessoas assume que o Monte Sinai fica no Egito, um pico de granito na península do Sinai, chamado Jebel Musa. Um famoso mosteiro fica em sua base. Milhões de turistas sobem aqueles degraus todo ano, acreditando que caminham onde Moisés caminhou. Mas as evidências nunca se encaixavam. A Bíblia descreve uma montanha de fogo e fumaça, terremotos violentos, um pico que queimou quando Deus desceu. Jebel Musa é geologicamente morto, sem atividade vulcânica, sem rocha chamuscada, sem sinais dos eventos cataclísmicos descritos no Êxodo. Nada. E a rota não funciona. De acordo com as Escrituras, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e viajaram pelo deserto de Midian antes de chegar à Montanha de Deus. Midian não ficava no Egito. Ficava a leste do Golfo de Acaba, no que hoje é o noroeste da Arábia Saudita. Um pequeno grupo de pesquisadores tem argumentado por décadas que o verdadeiro Monte Sinai fica perto de um pico chamado Jabal al-Laus. A geografia se encaixa, a rota faz sentido, a localização se alinha com cada descrição bíblica. Mas a Arábia Saudita não queria que ninguém olhasse. Zonas militares cercavam a área. O acesso restrito bloqueava cada abordagem. O governo saudita negava licenças a arqueólogos ano após ano. Equipes de filmagem eram barradas na fronteira. Por anos, as únicas evidências vinham de fotos granuladas, contrabandeadas por aventureiros que arriscavam ser presos apenas para dar uma olhada no local. O mistério ficou trancado atrás de arame farpado e tensão política. Então a tecnologia mudou tudo. O escaneamento proibido. Em 2025, uma equipe de pesquisa privada convence as autoridades sauditas a permitir uma expedição, sem arqueólogos com pás, sem presença humana no campo, sem equipamento de escavação, apenas um drone, mas não um drone comum. É uma plataforma de grau militar equipada com radar de penetração de solo em matriz faseada, a mesma tecnologia projetada para localizar bunkers subterrâneos, esconderijos de armas ocultos e infraestrutura enterrada. Ele enxerga através de 30 metros de rocha sólida e cria mapas tridimensionais detalhados de tudo que se esconde abaixo da superfície. A equipe programa uma rota de voo sobre Jabal al-Laus. Verificam as coordenadas 2 vezes. Lançam o drone. O que volta muda tudo. O radar não encontra cavernas. Não detecta fissuras naturais ou formações geológicas aleatórias. Encontra estruturas, câmaras retangulares dispostas em um padrão de grade preciso abaixo da superfície. Paredes se encontrando em ângulos de 90 graus perfeitos. Corredores conectando quartos em um layout arquitetônico inconfundível. A natureza não constrói ângulos retos. A erosão cria curvas e formas irregulares. A atividade tectônica produz caos e fraturas aleatórias. Esses scans mostram ordem, deliberada, intencional, inconfundível. O tipo que requer planejamento. O tipo que requer mãos humanas, ou algo completamente diferente. As leituras de profundidade colocam essas câmaras aproximadamente 12 metros abaixo da superfície atual, enterradas há milênios, sob deslizamentos de terra, erosão e o acúmulo implacável de areia do deserto. O violento ambiente desértico as selou do mundo, mas estão intactas, preservadas, esperando na escuridão. E a escala é impressionante. Não é um pequeno abrigo ou um sistema de cavernas modesto. O radar detecta uma rede de câmaras cobrindo mais de 90 metros de comprimento.
Estendido na superfície, você está olhando para algo do tamanho de um campo de futebol americano. Grande o suficiente para abrigar milhares de pessoas. Grande o suficiente para ser o acampamento descrito no Êxodo, onde 600 mil homens, mais mulheres e crianças, se reuniram na base da montanha para receber a lei de Deus. A equipe de pesquisa executa os scans 3 vezes, verifica interferências, recalibra cada sensor, analisa os dados de múltiplos ângulos, procurando qualquer possível erro ou interpretação equivocada. As leituras se mantêm consistentes todas as vezes. Algo massivo está enterrado sob aquela montanha. E está lá desde a época de Moisés. Se você quer ver o que acontece quando finalmente escavarmos essas câmaras, clique em inscrever-se e ative as notificações. Esta história está apenas começando. A montanha errada por 1500 anos. Como perdemos isso por tanto tempo? Como gerações de estudiosos, teólogos e exploradores pesquisaram o local errado por 15 séculos? A resposta envolve poder, política e um mosteiro que se tornou influente demais para ser questionado. No século IV, o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma sob Constantino. De repente, os crentes queriam caminhar onde as escrituras aconteceram. Queriam provas físicas. Queriam tocar os locais sagrados mencionados na Bíblia. Helena, mãe de Constantino, liderou a iniciativa, viajando pelo mundo antigo, identificando locais onde eventos bíblicos ocorreram. Encontrar o Monte Sinai tornou-se essencial para completar o mapa sagrado. O problema: ninguém sabia realmente onde era. O Êxodo havia acontecido mais de 1000 anos antes. Os israelitas haviam vagado pelo deserto e desaparecido na história. A localização da montanha estava perdida, mas isso não deteve seus seguidores. Monges se instalaram sob um pico chamado Jebel Musa. Declararam que era a montanha de Moisés e construíram uma capela. 2 séculos depois, o imperador Justiniano ordenou a construção de um mosteiro fortificado massivo ao redor do que afirmavam ser a sarça ardente original. Paredes de granito com 1,5 metro de espessura. Torres de vigia, mosaicos de ouro. Uma declaração imperial transmitida ao mundo. Este é o Monte Sinai. Fim do debate. O mosteiro acumulou riqueza e influência política. Imperadores concederam-lhe terras. Papas enviaram bênçãos. Peregrinos viajavam de todo o mundo conhecido para subir aqueles degraus. Questionar a localização significava questionar 1500 anos de tradição. Significava chamar milhões de peregrinos de tolos. Significava questionar uma das instituições cristãs mais antigas da Terra. Então, os estudiosos não questionaram. Construíram suas teorias em torno do local estabelecido. Quando a geografia bíblica não correspondia, assumiam que a Bíblia deveria estar errada ou ser simbólica. Mas as rachaduras sempre estiveram lá. A sarça ardente, preservada pelos monges, revelou-se uma espécie de planta não nativa da região, transplantada de outro lugar. O Poço de Moisés não mostrou nenhuma evidência arqueológica. Foi construído séculos depois dos supostos eventos. Jebel Musa não tem terreno plano grande o suficiente para um acampamento massivo, sem atividade vulcânica, sem rocha chamuscada, sem evidência de fogo ou fumaça. Tudo estava errado. Foi necessário um drone sobrevoando a Arábia Saudita para encontrar o que deveria ter estado lá o tempo todo. Evidências esculpidas em pedra. Os dados do radar abrem as comportas. Os pesquisadores começam a examinar relatórios mais antigos de aventureiros que visitaram Jabal al-Laws antes que as restrições bloqueassem o local. O que descrevem corresponde ao relato bíblico com precisão aterrorizante. O cume chamuscado. No pico de Jabal al-Laws, a rocha é negra. Não negra pelo desgaste, não manchada por líquens ou escurecida pela idade. Chamuscada de negro, como se o cume inteiro tivesse sido mergulhado em uma fornalha e retirado novamente. Cada montanha ao redor na cordilheira é de granito, bege claro, cinza pálido, a coloração típica que se espera nesta região. Mas este único pico se destaca como um fósforo queimado contra papel limpo. Algo catastrófico aconteceu aqui, algo que deixou cicatrizes permanentes na própria pedra. Os geólogos executam as amostras em análise rigorosa. O veredicto cai como um trovão. Esta rocha atingiu temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Isso é mais quente que a lava vulcânica. Esse é o tipo de calor que transforma a pedra no nível molecular. Algo queimou esta montanha, e queimou quente o suficiente para mudar a rocha para sempre. Êxodo 19 descreve a montanha ardendo quando Deus desceu. Fumaça subindo como a fumaça de uma fornalha. A montanha inteira tremendo violentamente. O cume enegrecido de Jabal al-Laws corresponde exatamente a essa descrição. A rocha partida. Na base da montanha está um enorme rochedo, partido limpo ao meio. A fenda corre suavemente,
quase cirúrgica em sua precisão. As duas metades ficam separadas por um canal largo desgastado na terra. O solo ao redor do rochedo mostra sinais inconfundíveis de forte erosão hídrica. Sulcos profundos, esculpidos por líquido corrente. Pedras lisas polidas pela corrente. Erosão hídrica, em um dos lugares mais secos da terra. Em uma região onde a precipitação é medida em milímetros por ano. A Bíblia descreve Moisés golpeando uma rocha e água, jorrando em quantidades tão vastas que satisfez milhões de pessoas e todo o seu gado. O rochedo partido em Jabal al-Laus corresponde a essa história com precisão. Não há fonte de água natural nas proximidades hoje. Nenhuma nascente subterrânea. Nenhum córrego sazonal. Os padrões de erosão sugerem um fluxo massivo e repentino. Algo que aconteceu uma vez, com tremenda força, e depois parou completamente. Um evento único. Exatamente como descrito nas Escrituras. O altar da Idade do Bronze. Perto da base da montanha, os pesquisadores encontram uma grande plataforma de pedra. Não é uma formação natural. As pedras são cortadas e deliberadamente empilhadas. As dimensões se alinham com descrições de altares usados no culto israelita antigo. Alguém construiu isso. Alguém o projetou para um propósito específico. Espalhados ao redor da plataforma, ossos de animais queimados. Os pesquisadores coletam amostras e executam análise química. A datação volta. Idade do Bronze Tardio. Esse é o período exato do Êxodo. Êxodo 24 descreve Moisés construindo um altar ao pé da montanha e oferecendo sacrifícios perante Deus. A plataforma de pedra em Jabal al-Laus fica no lugar certo, do período de tempo certo, com evidência física da atividade certa. Os céticos há muito perguntam onde está a cerâmica. Onde estão as ferramentas e artefatos de um acampamento de milhões? Se o êxodo aconteceu, onde está a evidência? O radar mostra a resposta. Enterrada 12 metros abaixo, selada naquelas câmaras geométricas, preservada pelo ar seco do deserto, esperando que alguém escave. As esculturas do bezerro de ouro, gravadas em rochas perto do local, estão imagens de gado. Touros com chifres curvos, representados em petróglifos antigos. Em várias esculturas, figuras humanas se curvam diante dos animais, posturas de adoração congeladas em pedra. A Bíblia conta a história. Enquanto Moisés recebia os mandamentos na montanha, os israelitas ficaram impacientes esperando abaixo. Reuniram suas joias de ouro, as derreteram e moldaram um bezerro para adorar. Quando Moisés desceu e viu o ídolo, queimou de fúria e o destruiu. O bezerro foi destruído. Mas as memórias persistem. E em Jabal al-Laus, essa memória está gravada permanentemente em rocha. Um registro do pecado que quase destruiu a aliança antes que ela começasse. As marcas de fronteira. Êxodo 19 registra o aviso explícito de Deus. O povo estava proibido de tocar a montanha ou morreria. Moisés estabeleceu fronteiras ao redor da base. Um perímetro sagrado que ninguém poderia cruzar. Longas fileiras de pedras circulam a base de Jabal al-Laus. Não são muros. Não são currais de animais. Não são formações naturais. Filas únicas de pedras marcando um perímetro. Uma fronteira sagrada. Uma linha que nunca deveria ser cruzada. O arranjo exato descrito nas Escrituras. Cume chamuscado. Rocha partida com erosão hídrica impossível. Altar da Idade do Bronze com oferendas queimadas. Petróglifos do bezerro de ouro. Pedras marcadoras de fronteira. Cada peça de evidência física aponta para este local. As coincidências se acumulam alto demais para descartar. Os críticos argumentam que o Egito deveria ter documentado a perda de centenas de milhares de escravos. Mas a escrita egípcia era propaganda. Os faraós registravam vitórias, conquistas e triunfos. Nunca registravam derrotas ou humilhações. Quando os governantes Hyksos foram expulsos do Egito, seus nomes foram raspados de cada monumento. Quando o faraó Akenaton tentou reformar a religião egípcia, os governantes posteriores o apagaram da história. Destruíram suas estátuas, desmontaram seus templos, removeram seu nome do registro. Se o Egito apagou seus próprios reis da existência, absolutamente apagaria qualquer registro de um deus estrangeiro os derrotando. O silêncio nos registros egípcios não é evidência contra o êxodo. É exatamente o que esperaríamos se o êxodo tivesse acontecido. O cofre e a relíquia perdida. Alguns pesquisadores acreditam que essas câmaras enterradas guardam mais do que cerâmica e ferramentas antigas. Acreditam que algo muito mais significativo espera selado na escuridão sob aquela montanha. A Arca da Aliança. A arca foi construída no Monte Sinai. O Êxodo descreve sua construção em detalhe extraordinário. Um cofre de madeira de acácia, revestido de ouro puro, contendo as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. A arca viajou com os israelitas por séculos. Repousou no tabernáculo
durante os anos no deserto. Eventualmente foi colocada no Templo de Salomão, em Jerusalém. Então, desapareceu. Quando a Babilônia destruiu o templo em 586 a.C., a arca já havia sumido. Nenhum registro de sua captura, nenhum relato de sua destruição, nenhuma menção de ser levada como espólio. O objeto mais sagrado da religião israelita simplesmente desapareceu da história. E se ela nunca tivesse deixado o Monte Sinai? A arca representava a presença física de Deus entre seu povo. Se o reino estava entrando em colapso e os inimigos se aproximavam de Jerusalém, os sacerdotes precisavam de um plano desesperado. Não a levariam ao Egito. O Egito era o inimigo antigo. Não a deixariam em uma cidade condenada esperando a destruição. A levariam ao único lugar que nenhum inimigo ousaria profanar. A montanha de Deus, remota, sagrada, protegida por um vasto deserto e pela memória divina. O radar detecta câmaras seladas cortadas em rocha sólida sob Jabal al-Laus, quartos retangulares dispostos com precisão deliberada. Se essas câmaras foram projetadas para proteger algo de valor inestimável, a arca permanece uma possibilidade que não pode ser descartada. Mesmo sem a arca, as câmaras em si representam uma descoberta revolucionária. Alguém investiu um esforço enorme para construir estruturas permanentes na base de uma montanha chamuscada no meio do deserto arábico. A única explicação que se encaixa nas evidências é a escrita no Êxodo há mais de 3.000 anos. Solo sagrado antes de Moisés. A Bíblia sugere algo que a maioria das pessoas passa completamente. O Monte Sinai já era sagrado antes de Moisés chegar. Em Êxodo 3, quando Moisés encontra a sarça ardente pela primeira vez, Deus lhe diz para tirar as sandálias, porque o solo já é sagrado. Não que se tornará sagrado através deste encontro, já é. A montanha de Deus tinha significado sagrado antes de os israelitas aparecerem. Moisés não descobriu um pico desconhecido. Entrou em um lugar já entrelaçado na tradição antiga. Os midianitas viviam nesta região por gerações. Os arqueólogos retiraram cerâmica e escória de cobre do solo ao redor de Jabal al-Laus, evidências de assentamentos, redes comerciais e comunidades organizadas. Essas montanhas não eram um deserto vazio, eram conhecidas, habitadas e sagradas muito antes de Moisés chegar. Um cume enegrecido se destacando contra granito mais claro teria comandado atenção e reverência. Um rochedo partido, mostrando antigo fluxo de água, teria sido lembrado através de gerações. As tribos beduínas do noroeste da Arábia Saudita identificaram Jabal al-Laus como a montanha de Moisés por quanto tempo alguém pode lembrar. Suas tradições orais preservaram o que os estudiosos esqueceram. Os acadêmicos ocidentais descartaram essas tradições locais como folclore, superstição primitiva indigna de consideração séria. Agora o radar confirma o que os locais sempre souberam. A montanha lembra, mesmo quando nós esquecemos. A porta selada. O radar de grau militar detectou estruturas subterrâneas massivas abaixo de Jabal al-Laus. Evidências físicas na superfície. Cume chamuscado, rocha partida, altar com oferendas queimadas, pedras de fronteira, esculturas do bezerro de ouro, correspondem a descrições bíblicas com precisão que desafia a coincidência. A geologia confirma fogo e fumaça. A geografia se encaixa à rota do Êxodo. A memória local preservou o local ao longo de milênios, enquanto os estudiosos pesquisavam o continente errado. E 1.500 anos de tradição religiosa apostaram tudo na montanha errada. A questão agora, o que acontece a seguir? Escavamos? Abrimos essas câmaras seladas e documentamos o que quer que esteja preservado na escuridão? Trazemos as evidências para a luz do exame científico? Ou as deixamos sem disturbar, protegidas pelo mesmo deserto que as guardou por 3.000 anos? Alguns argumentam que temos a responsabilidade de buscar a verdade onde quer que ela leve. Se existem evidências que poderiam confirmar uma das narrativas fundacionais da civilização humana, precisamos descobri-las. Precisamos ver o que está dentro. Outros acreditam que essas câmaras foram seladas por uma razão. Não simples armazenamento. Um cofre, uma cápsula do tempo. Uma mensagem deixada por pessoas que sabiam exatamente o que estavam escondendo. E por quê? O drone fez seu trabalho. Mostrou-nos exatamente onde olhar. Os dados não podem ser explicados ou descartados como coincidência. A Bíblia pode não ser mitologia. O Êxodo pode não ser uma história. E 12 metros abaixo daquele pico chamuscado, enterradas em câmaras seladas, que esperaram em silêncio por 3.000 anos, as provas ficam na escuridão, esperando que alguém finalmente escave. A montanha está pronta. O radar revelou o caminho. A única pergunta que resta: estamos prontos para ver o que está dentro? Qual é a sua teoria?
Este é o verdadeiro Monte Sinai. Ou o radar está captando formações naturais que por acaso parecem arquitetura antiga? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se isso fez você questionar tudo o que pensava saber sobre a história antiga, curta e se inscreva. Estamos apenas começando. Obrigado por assistir.